Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa. O importante é que você veja conosco este programa que Deus nos inspirou a criar. Venha conosco, fique conosco nesse vídeo e aprendamos juntos mais sobre a palavra de Deus. Hoje e sempre Bíblia Sagrada, o nosso programa semanal. O tema de hoje é a confiança absoluta. O texto base de nosso comentário hoje será a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versos de 9 a 14. Assim está escrito: pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa, também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva, Timóteo, com fé e amor em Cristo Jesus, o exemplo da sã doutrina que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9 a 14. Vamos então aos nossos comentários. A segunda carta de Timóteo, ou de Paulo a Timóteo, traz para nós as últimas palavras do apóstolo Paulo, pois ele sabia que iria morrer quando escreveu esta carta. Veja, leia lá o 2 Timóteo 4:6. Como sabemos, Paulo estava na quarta viagem missionária e deixou Timóteo lá em Éfeso, e tinha planos de retornar para buscar seu filho na fé. Por volta do ano 64 depois de Cristo, Roma foi incendiada. Este evento marcou a história e é conhecida hoje como o Grande Incêndio de Roma. E o que isso tem a ver com Paulo e Timóteo? Este incêndio foi o que levou os dois principais apóstolos à morte, Paulo e Pedro. A história é a seguinte: Nero era o imperador de Roma até então. Ele queria ampliar o seu palácio e era cercado de residências de muitas casas comuns ao redor. Portanto, para ampliar o seu palácio, ele precisava desapropriar essas propriedades ao redor do palácio. Porém, o Senado não permitiu que ele fizesse tal coisa. Sendo assim, cruel como era Nero, por sua influência, causou um incêndio que durou por 6 dias sem controle. E após ser controlado, ainda levou mais 3 dias para ser totalmente apagado. As casas romanas eram feitas com muita madeira e em 2 ou 3 andares
e ficavam aglomeradas. Isso contribuiu para o incêndio ganhar força. E o vento ajudou a espalhar rapidamente. Nero assistiu o incêndio e tocava um instrumento enquanto havia Roma a queimar. Depois disso, Nero comprou os terrenos a preços baixíssimos ao redor do palácio e, finalmente, pôde ampliar o seu palácio. Essa atitude colocou ele, o Nero, como principal suspeito de ter causado o incêndio. Então, Nero usou a sua influência para colocar a culpa nos cristãos. E assim começa uma grande perseguição contra os servos de Deus. É por isso que muitos foram queimados vivos, outros jogados aos leões. Mas os primeiros a morrer foram os líderes, entre eles Paulo e Pedro. Pedro morreu crucificado. Dizem que de cabeça para baixo. Não admitia ser morto como Jesus foi. É a mais cruel punição romana. E Paulo, como era cidadão romano, não podia ser crucificado, mas foi decapitado. E foi enquanto estava na prisão, antes de morrer, esperando o dia da sua morte, que ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Enquanto a morte de Pedro foi semelhante à de Cristo, a morte de Paulo foi semelhante à de João Batista. É possível sentir a tristeza de Paulo durante a leitura da carta. Ele pediu para que Timóteo fosse visitá-lo, mas infelizmente quando a carta chegou a Timóteo, Paulo já havia sido decapitado. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, é uma pastoral, porque trata de um pastor deixando o posto e passando o cajado de liderança para outro pastor. Ele antecipa o medo e a tristeza de Timóteo por causa da perseguição de Roma e diz para Timóteo que se renove, não tenha medo, nem sinta vergonha de ser o principal discípulo do líder do cristianismo, que agora é um criminoso, pois muitos haviam abandonado a Paulo por causa da prisão. Graças a Deus, pois recebemos o conhecimento da verdade nas Escrituras reveladas pelo Espírito Santo. Como um sistema de segurança para ajudar a proteger esta confiança em Jesus tão preciosa, esse sistema de segurança que habita em nós é o Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Que sejamos assim íntimos do nosso Espírito Santo glorioso. Vamos agora então ao nosso momento de oração. Oremos. Pai de amor, quero ser grato pela exortação de Paulo ao discípulo Timóteo, orientação esta que tomo para mim, a minha família. Quero ser ensinado pelo Espírito Santo a diferenciar as doutrinas e ensinos em nossas reuniões e cultos. Capacita-me a ser um atalaia da sã doutrina. Encha-me de conhecimento da tua palavra e unção para te servir com fidelidade, conforme ensina o teu santo apóstolo Paulo. Rogo-te pelos meus filhos, Senhor, meus netos, irmãos e amigos, e as pessoas que se unem a nós nesse momento em oração. Em o nome santo de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, muito obrigado por estar conosco até esse momento e até o próximo vídeo, querendo Deus.